né? Eu acho que essa frase de Voltaire. É Voltaire que dizia, né? Na Revolução Francesa, eu posso discordar de você, mas eu não posso deixar que você diga o que tem a dizer, né? Posso não concordar com você. Eu luto para que você tenha o direito de dizer. Eu acho que essa frase me parece que é de Voltaire. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, ó, perceba, existem muitas pautas hoje, tá? Eu não sou obrigado a concordar com todas as pautas. Eu tenho que respeitar, tá? Eu tenho que respeitar sempre o outro, mas eu não tenho que concordar com todas as pautas e todos os pensamentos que me são postos. Você compreende? Eu tenho que ter o direito de discordar. Eu concordo com você. Eu tenho que ter o direito de expor a minha discordância. Mas é que está o problema. É meu modo de pensar. Você compreende? Eu acho que a gente pode discordar, Wadir. Claro que nós podemos discordar de pensamentos e de ideias, mas nós temos que ter o trato, tanto da linguagem como da maneira de se expressar, de como iremos discordar. Presta atenção. Né? Por exemplo, não sei se você acompanhou por esses dias, um determinado, não sei se foi em Minas Gerais, aqui houve um julgamento em que um promotor de justiça, ele se refere à advogada de uma forma injuriosa. Né? Ele usa uma expressão lá que não lhe convinha usar. Isso numa sessão do Tribunal do Júri. É uma frase que ele diz lá. Então, acho isso que ficou muito ruim para a imagem do promotor. Como também teve um desembargador numa sessão que teria se pronunciado num determinado julgamento sobre uma testemunha, foi sobre a vítima, né? Foi sobre a vítima, de que a vítima teria sido sonsa. Estava se apresentando como sonsa. E veio até uma punição do CNJ. Então é preciso ter cuidado, muita cautela como iremos nos manifestar essa discordância. Eu posso discordar de você, mas eu não tenho o direito de atingir sua honra, nem atingir. Mas foi exatamente isso que eu disse. Ó, discordar não significa agredir. Eu pautei o seguinte: eu tenho que deixar que você tenha o direito de dizer e expressar o seu pensamento, mas eu não sou obrigado a concordar com ele. Sim. Mas no momento em que eu não concordo com o seu pensamento, eu não tenho o direito de lhe agredir, eu não tenho o direito de agredir o outro ou de ser grosseiro com o outro, não. Eu simplesmente não concordo e eu tenho o direito de manifestar a minha discordância, é claro, num debate de ideias, não um debate de agressão à pessoa, mas num debate de ideias, que a gente fique no campo das ideias, porque quando você tira, né, e aí Schopenhauer muito bem colocava, quando você tira o debate de um tema para levar para a pessoa, né, você mudou o contexto. Você mudou o contexto. Então, o debate é sobre ideias, não sobre as pessoas. Não é porque o outro pensa de uma forma que eu discordo, que eu vou agredir o outro de hipótese, eu não tenho esse direito. Mas eu tenho que ter o direito de discordar das ideias e manifestar o porquê. Quando eu coloco isso, porque ao mesmo tempo, e a gente falou, né, sobre um tema bem sensível, né, e hoje a gente conversou sobre temas sensíveis e polêmicos, inclusive. Então, quando eu coloco, Sérgio, a questão de discordar e de certas pautas, quando a gente fala, por exemplo, se fala hoje muito da propagação da liberdade sexual, tá? Se fala muito na liberdade sexual. Mas imaginemos que tem um grupo que pregue a liberdade sexual e que diga que o ser humano tem direito de praticar sexo com animais. Pô, peraí. O animal tem direito de escolher praticar sexo com um homem? É dado, você compreende? Eu estou falando dessas pautas que aparecem em nome de uma liberdade, tá? Mas até que ponto eu posso concordar com isso? Até que ponto isso é ético? Você compreende? Então, é isso que eu quero dizer. Claro. Eu tenho que ter o direito de também mostrar minha discordância com certas pautas, mas uma discordância de modo respeitoso no campo das ideias, tá? No campo das ideias, não atingindo o outro em hipótese nenhuma, tá? Nesse sentido exatamente porque a liberdade, nenhuma liberdade é absoluta. Não pode ser. Não é absoluta. Porque se houver liberdade absoluta, não haverá direito absoluto. Né? Então, é uma questão filosófica. Aí nós vamos para aquela discussão filosófica. Eu realmente tenho o direito de pensar, de discordar. Eu tenho o direito de discordar. Mas eu tenho que fazê-lo de maneira, né, que não venha a atingir nem a sua honra, nem a sua liberdade, nem o seu direito. Né?
Isso é uma coisa que... Mas discordar, evidentemente, que é um direito discordar. É por isso que eu acho que nós estamos vivendo uma situação difícil no país atualmente, porque esse direito de discordar e de manifestar o pensamento, ele está sendo coibido. Essa é a realidade. Nós não podemos deixar de tratar, já que você abordou esse assunto, tratou desse assunto, eu não posso deixar de falar. Né? Eu acho que há um certo medo coletivo de se falar, de se dizer de tratar determinados assuntos, não é? Porque existe digamos, um órgão censor muito grande. Então, é exatamente aí que eu acho que isso que é uma coisa que fere a sociedade. Eu não poder manifestar não poder... O direito à reunião. O direito à reunião é um direito constitucional. Sim. Se não for para fins ilícitos, eu tenho o direito de me reunir. Não é? Para fins ilícitos eu não posso. Mas para fins lícitos, posso me reunir. Agora, o que é que acontece? Você faz uma reunião, ainda que seja para fins ilícitos, essa reunião pode ser acoimada de fins ilícitos. Como não pode atingir o direito à reunião, porque é um direito constitucional, por porta-travessa, por meios oblíquos, vai se dizer que os meios eram ilícitos, os fins eram ilícitos, melhor dizendo. Então, essa reunião passa a ser ilícita. É isso que a gente está vivendo no país. A gente precisa ter muito cuidado. Eu acho que nós, advogados, nós temos um papel muito importante nesse momento, porque nós não podemos aceitar calados, nós somos a voz da sociedade. Né? E nós não podemos aceitar determinadas condutas quando se proíbe, não é, que o advogado se manifeste. Por exemplo, essa coisa do advogado não poder sustentar indeterminados recursos perante órgão superior da justiça, não é? Eu acho uma coisa inominável isso aí. Porque se vedar, se caçar a palavra do advogado, se impedir que o advogado exerça a sua atividade, o advogado não está falando em nome próprio, está falando em nome do seu constituinte. O constituinte não tem voz. Quem lhe dá voz é o advogado. É o advogado. Exatamente. Nós somos a voz e a trincheira. E o advogado faz um juramento de lutar pela justiça. E lutar pelas liberdades. E está lá, é indispensável a justiça, o advogado. Está lá na Constituição. Na Constituição, o advogado é indispensável ao funcionamento da justiça. Então, querer coibir o advogado, querer proibir o advogado de falar, e mais do que isso, querer proibir que ele exerça a sua atividade, porque, de uma certa forma, ele fica impedido. O advogado, digamos assim, o instrumento de profissional do advogado é a palavra. Uma palavra escrita ou uma palavra mesmo pronunciada. Né? Então isso digamos assim, é de um abuso inominável se coibir isso. Outra coisa, Wadir, eu não tenho o direito de fazer uma crítica. O direito à crítica passou a ser crime no Brasil. Isso é um absurdo. O direito à crítica, eu não posso criticar. Eu não posso criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Você não é obrigado a concordar, ora. Eu estou obrigado a cumpri-la. Estou obrigado a cumpri-la. Eu estou obrigado a cumpri-la. Isso. Você é obrigado a respeitar. A respeitar. Mas a sua liberdade de pensamento e seu raciocínio crítico não pode ser podado. Não pode ser? Pode, de hipótese nenhuma. Não tem como. Então, essa coisa, isso é uma coisa absurda. Não é? Isso é uma coisa absurda, porque o Supremo decide em última instância, já se disse. Ele tem o direito de errar por último, né? Já disse isso eu repito. Tem o direito de errar por último. Então, mas o Supremo não erra? Não erra, afinal de contas, o ser humano são seres humanos também. Né? Então não seria. Com uma missão maior de julgar e se o Supremo defender a Constituição, mas são seres humanos. Se o Supremo não errasse,
não seria humano, seria divino, né? Seria Seria um julgamento divino, porque o julgamento divino não erra, não tem erro. Já dizia Vieira, né? Tudo passa para a vida, mas nada passa para a conta. A conta é o julgamento, né? O grande Vieira. Então, o Supremo erra. Pode errar? Pode. E eu não tenho o direito de exercer a crítica? Essa crítica que eu passo, ou que qualquer um de nós poderá fazer, é uma crítica, digamos assim, respeitosa, mas é uma crítica de pensamento. De pensamento. É uma crítica de ideias. Divergência de ideias. É uma divergência que muito bem. A decisão do Supremo foi esta. Ponto. Cumpra-se. Ponto. É para cumprir. Ok. Certo. Não só do Supremo, como qualquer juiz ou qualquer tribunal. Decisão se cumpre, né? Decisão se cumpre. Não vai discutir. Julgado, decisão não se vai discutir decisão. A discussão de decisão é recurso, né? Então, eu não estou satisfeito. O ius esperniandi aí do advogado é o recurso. Nós sabemos disso. Então eu vou recorrer para as instâncias superiores. Mas o Supremo já é a instância última. E para que eu vou recorrer? Então eu não posso mais recorrer. Mas eu posso criticar essa decisão de olha, eu acato, contudo, não aceito.